Boa noite, meus lindos e lindas. Que neste momento possamos elevar nosso pensamento, nos conectando a essa pleiade de espírito que está conosco no nosso lar, nos auxiliando a nos conectarmos com a equipe espiritual do Centro Natalício de Jesus, para que possamos fazer uma ponte energética que vai se estendendo a todos os lares que estão ao nosso lado, para que esse entendimento do Evangelho possa alcançar a todos, levando o entendimento, a paz, o lenitivo para as dores físicas e morais, para que possamos ampliar o nosso entendimento para o comentário desta noite, envolvendo a todos nessa energia salutar, rogando a misericórdia de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que possa olhar por todos aqueles que desencarnaram recentemente e aqueles que ficaram, para que possam se fortalecer para cumprir o seu objetivo e que nós possamos entender que o nosso objetivo maior, quando encarnados, é amar e servir. Com a graça de Deus e dos bons espíritos, nós pedimos a permissão para iniciar mais este Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva na noite de hoje, nos dê bastante entendimento para o nosso tema, muito importante que vamos tratar hoje. Nós estamos estudando o nosso Evangelho, né? Estamos comentando, estamos revendo o nosso Evangelho no capítulo 15. O capítulo 15 é um capítulo que diz: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Interessante, esse capítulo começou com a parábola do bom samaritano, já foi feito o comentário, depois veio o maior mandamento, o amor a Deus e o amor ao próximo, que também já foi comentado, e hoje nós vamos comentar o trecho do Evangelho que fala a necessidade da caridade segundo São Paulo, segundo o apóstolo Paulo, né? Necessidade da caridade. E interessante como que as coisas são. Já acho que é a terceira ou a quarta vez que esse mesmo tema do Evangelho na escala sai para mim. Eu não sei se é coincidência, sabe? Não estou entendendo ainda direito essas coisas, né? Mas já é a terceira vez que eu sou escalada para falar este mesmo tema, né? Então, eu espero que eu consiga transmitir alguma coisa a mais, né, do entendimento sobre esta necessidade da caridade, segundo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele escreveu uma epístola aos Coríntios, né, a epístola que está no capítulo 13, na primeira epístola aos Coríntios, enaltecendo a caridade, enaltecendo o amor, enaltecendo a caridade. E este trecho da epístola aos Coríntios é um verdadeiro hino à caridade. Não existe ninguém que não tenha ouvido falar sobre esse trecho da Epístola aos Coríntios. Já foi musicada, já foi peça de teatro, é muito divulgada, mas é muito divulgada mesmo, porque é realmente de uma beleza espetacular. E a doutrina espírita dá para nós a oportunidade de dar uma destrinchada aqui, né? No que Paulo quis dizer quando ele compôs esse hino maravilhoso à caridade. E é isso que eu vou tentar fazer hoje aqui, né, dando umas pinceladas nesse nosso comentário.
Então, lá no nosso evangelho tem um trecho desse hino. No Novo Testamento ele está completo. Aqui Kardec destacou um trecho, né, para poder fazer o comentário e dizer para nós que a caridade está mesmo, até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos. A caridade está ao alcance de todos. Tem gente que fala que não tem fé, mas pode fazer a caridade. A caridade está ao alcance de todos. E ele coloca do inculto, do sábio, do rico, do pobre, e é independente de qualquer crença. Se ele tem a crença, ou seja, ateu, há a possibilidade de fazer a caridade. E esse hino, né, o trecho aqui que Kardec destacou para nós, diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver a caridade, sou apenas um metal que soa, um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, tudo isso, se eu não tiver a caridade, nada serei. Quer dizer, posso ter tudo isso, mas se não tiver a caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, também tudo isso, se não tiver a caridade, em tudo de nada me servirá, diz o apóstolo. A caridade é paciente, é doce, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Aqui ele coloca várias qualidades dessa virtude maravilhosa que é a caridade. E Kardec, ele coloca agora aqui num finzinho para nós, dizendo assim: agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade, né? Encerrando aqui a fala do apóstolo Paulo. Então, se formos procurar lá no Novo Testamento, nós vamos ver esse hino à caridade numa grandiosidade muito grande. Ela é bem mais comprida, mas o destaque foi dado para esse trecho aí que nós vamos comentar. Então, esse hino à caridade, nós vamos vendo que nas traduções do Evangelho, nós vamos ter lá, no lugar da palavra caridade, muitas vezes a palavra amor. E, na verdade, quando Paulo escreveu esse hino, ele usou a palavra grega, que chama ágape. E essa palavra ágape significa o amor incondicional em grego, o significado dela. Quando foi traduzido para as línguas latinas, esta palavra ágape se transformou em caridade nas línguas latinas. Então, nós vemos traduções, né, usando a palavra ágape com o sentido de amor e usando a palavra ágape com o sentido de caridade. Mas todas elas representam o amor incondicional. Então, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né, aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os espíritos responderam para Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha que interessante. Benevolência, indulgência e perdão. A gente já tem ouvido falar muito disso aqui, né?
nos nossos evangelhos aqui de sextas-feiras, de segundas-feiras, né? Mas sempre é bom nós recordarmos, porque nós somos alunos em recuperação. Então, aluno em recuperação precisa de muita repetição da lição, né, para que nós possamos internalizar estas lições em nós. Então, benevolência, vamos passar aí um rápido lembrete. Ato de boa vontade, benevolência. Fazer o bem sem esperar recompensa. Isto é ser benevolente, ter um ato de boa vontade para com os outros, né? Vou ter um pouco de boa vontade, né? Isso envolve várias virtudes, né? Mas a benevolência é um ato de boa vontade e é fazer o bem sem esperar a recompensa. A indulgência já é ver o outro com misericórdia. Ah, como é duro, como é difícil, né? Mas nós vamos tentando, né? Nós vamos aí treinando esta virtude da indulgência. Tolerar as imperfeições alheias. Até parece que nós não temos nenhuma, né? Por isso que nós temos tanta dificuldade de tolerar do outro, né? Porque o outro é o nosso espelho. E como espelho, ele nos espeta também, né? Então, indulgência, tolerar as imperfeições no outro, porque nós também as temos. Da indulgência surge a benevolência, né? Nosso evangelho diz isso. Se eu sou indulgente, eu começo a ser benevolente com todos e também conosco mesmo, porque nós também precisamos ter indulgência e benevolência conosco. E o perdão das ofensas, que é a terceira virtude que entra aqui, ela é uma consequência natural das outras duas virtudes, que é da indulgência e da benevolência. Se você tem indulgência, tem benevolência, você perdoa, você releva, você não guarda mágoa, você não guarda ressentimento, né? E aí isto vai acontecendo num processo contínuo. Nas pequeninas coisas, nos pequeninos atos, nós, analisando a nossa vida pregressa, nós vamos vendo que nós estamos caminhando para frente, para o alto, como diz o meu amigo Tacílio, né? Para frente e para o alto. Quantas coisas nós já superamos. Então, nesse hino que o nosso amantíssimo apóstolo Paulo coloca aqui para nós, São Paulo, né? Ele fala, ele começa dizendo de falar a língua dos homens e a língua dos anjos, né? Se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse a caridade, né? Então, Paulo, ele coloca desta forma, porque ele falava grego, falava latim, falava hebraico, falava vários dialetos, ele era um verdadeiro poliglota. Então, ele coloca aí, para falar a língua dos anjos e a língua dos homens. Quer dizer, que adianta você ser um poliglota se você não tem a caridade, se você não tem a benevolência, a indulgência e o perdão? Ele fala da língua dos anjos. O que vem a ser essa língua dos anjos? A língua dos anjos é a língua dos espíritos bons, dos espíritos superiores. E é a linguagem do pensamento, né? E a linguagem do pensamento expressa o amor. Nós sabemos que nós sempre nos socorremos destes espíritos bons, benevolentes, e eles nos envolvem com a linguagem do amor. Então, estão mostrando para nós que é possível fazer a caridade com a linguagem do amor, o sentimento do amor. Paulo fala do sino que soa, do bronze, né? Do bronze que soa, e do sino que retine, ou símbolo. Às vezes a gente encontra a palavra símbolo, né? Encontra outros sinônimos aí. Então, ele está falando de algo que só faz barulho, né? O sino faz barulho, o bronze faz barulho. E ele diz que para fazer a caridade, né? Ele dá essa exemplificação, dizendo que a caridade, para fazer a caridade, não tem necessidade de barulho.
O nosso evangelho está dizendo isso para nós, né? Não tem necessidade do barulho, da propaganda. Não precisa. A caridade, ela é silenciosa. Ela é de coração para coração. No nosso evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteiro que trata disso. E Jesus está lá dizendo para nós, né, que não saiba a sua mão esquerda o que vê a sua mão direita. E Paulo coloca aí para nós também da mesma forma, né, para deixarmos de sermos barulhentos. Porque o barulho não pode ser mais importante do que a própria caridade em si, né? Então, a propaganda da caridade não é um bom tom para a caridade, não representa a virtude de caridade. Paulo continua dizendo para nós, se eu tivesse o dom da profecia, se eu tivesse toda a ciência, né? Mas sem a caridade, né? Nada seria. Se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, sem a caridade, nada seria. Vamos entender um pouquinho aí, né, o que o apóstolo está dizendo para nós. Dom da profecia. Dom da profecia, a gente lembra mediunidade, né? Lembra da mediunidade. Lembrando da mediunidade, nós vamos vendo que a mediunidade é a capacidade de transmitir o ensino dos espíritos, né? Nós sabemos que, em linhas gerais, é essa capacidade que algumas pessoas têm. E, às vezes, também, né, muito raramente, né, de fazer a previsão do futuro. Lá no passado tinha mais, mas agora tem menos, né? Agora é outro ensino que está vindo aí. Então, se não tiver a caridade na mediunidade, se não tiver a caridade, esta mediunidade, esse dom da profecia que Paulo coloca para nós, ele vira charlatanismo. Ele vira abuso da credulidade das pessoas. Então, o uso da mediunidade com responsabilidade é uma forma de caridade, está ao alcance de todo mundo. É isso que ele está colocando aqui para nós. Ele fala, se eu soubesse todos os mistérios da ciência, né? O que adianta ter todos os mistérios da ciência se não tem a caridade? Então, o que a caridade tem a ver com os mistérios da ciência? Né? E está justamente ligado ao objetivo. Qual é o seu objetivo em conhecer todas as ciências? Ou conhecer algumas partes da ciência? Para que você vai usar isso? Né? Então, dependendo do uso que você vai fazer desse conhecimento, você poderá estar fazendo a caridade ou não. E ele está dizendo que todos aqueles que conhecem um pouquinho das ciências, seja como for, até a ciência de fazer a esfirra, como a Jo falou que hoje está fazendo a esfirra, né? Até essa ciência aí, né, que é da culinária, se não for para fazer a caridade, se não tiver o objetivo da caridade, para que serve? Né? Então, ele está dizendo para nós que todos nós podemos ter o mistério da ciência e podemos fazer dele uma caridade, independente de sermos religiosos, de não sermos religiosos, de termos credos, de não termos credos, está ao alcance de qualquer um. Sobre a fé que transporta montanhas, né? Ele fala lá, a fé que transporta montanhas, mesmo que eu tenha fé que transporta montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. Então, ele está dizendo para nós que essas montanhas são as montanhas de dificuldades que todos nós temos. Então, quando nós passamos pelas dificuldades, e passamos pelas dificuldades, tirando delas um aprendizado, nós estamos sendo caridosos conosco mesmos, primeiramente, e também com os outros. Então, é importante que passemos pelas dificuldades, passemos removendo essas dificuldades como um aprendizado, como uma lição que vamos tirando. E ao tirarmos essa lição, ao tirarmos esse aprendizado, estamos fazendo a caridade para conosco e também para com o outro. Paulo também fala aqui sobre distribuir os bens para alimentar os pobres. Então, distribuir todos os bens. Se eu distribuir todos os bens, né? Ele coloca lá,
Então, a mera distribuição de bens é um ato de dar. Mas Paulo não está falando do ato de dar. Ele está falando do ato de doar-se. Quer dizer, não adianta você apenas dar. Quando você apenas dá, é importante. A gente sabe que vai ajudar um pouco, mas a verdadeira caridade é você dar com um ato de doação junto. E o que é fazer esse ato de doação? É quando você vai fazer esse ato de dar alguma coisa, você se envolver com o outro, você sentir a necessidade do outro, você poder conversar com o outro, você poder ouvir o outro, você poder compreender por que ele está naquela situação e ajudá-lo da melhor forma que você puder. Aí sim, o ato de doar-se é a verdadeira caridade. Também coloca lá, entregar o corpo para ser queimado, né? Ele fala lá. Então, ele está falando de martírios físicos e martírios morais. E é a linguagem simbólica, entregar o corpo para ser queimado. Estou vivendo numa chama do remorso, numa chama do arrependimento, numa chama da amargura, né? Queimando o corpo. Então, é uma linguagem simbólica que ele está colocando. O martírio físico tivemos muito na época do cristianismo, né? Hoje ainda temos alguns martírios físicos de algumas promessas meia malucas aí que a gente vê as pessoas às vezes fazendo, né? Mas Paulo está se referindo muito mais aqui ao martírio moral. E esse martírio moral é aquele que nós precisamos aprender a suportar, a entender e a compreender quando nós somos atacados pelo outro. Então, muitas vezes nós somos atacados pelo outro e nós não temos culpa no cartório, como nós costumamos dizer, né? Então, é neste momento que nós precisamos aprender a dar essa benevolência, essa indulgência e esse perdão. Então, mesmo em situação de extrema dificuldade, né, de extremo desespero, extrema agonia, nós precisamos aprender a dar um pouquinho de benevolência, um pouquinho de indulgência, que vai gerar um pouquinho de perdão, né? Então, caridade é paciente, Paulo coloca lá, né, como caridade paciente. Nós sabemos que a paciência é uma virtude da paz. Paciência que pacifica. Então, e para pacificar o outro, o que nós precisamos fazer? Pacificar dentro de nós primeiro. Como é que nós, agitados, vamos conseguir pacificar alguém? Não. Primeiro, pacificar a nós. E para pacificar a nós, nós precisamos nos autoiluminar. Entender os porquês da vida. Por que está acontecendo essas coisas comigo? Onde é que eu estou precisando modificar, precisando mudar meu pensamento, meus atos, minhas ações, para poder me autoiluminar e depois poder pacificar o outro. Caridade benigna, ele fala. Benigna, benevolente. Né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, na caridade benigna, Paulo, nós vamos lembrar lá do nosso livro dos Espíritos, na questão 642. Na 642, tem uma resposta que os Espíritos dão para Kardec, que eles dizem assim, que nós precisamos fazer o bem no limite das forças. Por que eles dão essa resposta para Kardec? Porque eles dizem para Kardec que nós somos responsáveis por todo o mal que vem como consequência do bem que nós deixamos de fazer. Olha que interessante. Nós somos responsáveis pelo mal, consequência de todo o bem que nós deixamos de fazer. Então, se nós deixamos de ser paciente, se nós deixamos de ser indulgente, se nós deixamos de ser benevolentes, pode ocasionar um mal. E esse mal é responsabilidade nossa, né? Então, a gente coloca para Kardec, por isso que Paulo coloca lá que a caridade é benigna, ela faz bem. Ela é de fazer o bem e faz bem.
Então, é interessante esta colocação, quando ele coloca lá de caridade benigna e benevolente, né? Limite das forças, né? Como o nosso livro dos Espíritos está contando aqui para nós, é identificar no outro os potenciais, as limitações, e identificar em nós também os nossos potenciais, as nossas limitações, e as nossas possibilidades de superação quando nós vamos fazer o bem. Olha, muito ligado às coisas, né? De indulgência, benevolência e perdão. Paulo coloca sobre a caridade que ela não é invejosa. A caridade não é invejosa. Então, nós sabemos que a inveja e o ciúme, eles estão ligados uma coisa na outra. Então, o ciumento está centrado no outro, ele vive a vida do outro, mas ele não vive a vida do outro com bondade. Ele vive a vida do outro numa situação de ignorância mesmo, vamos colocar assim, né? Por isso que ele fala que a caridade não é invejosa. Se não é invejosa, a caridade está centrada no amor. O amor que não impõe condições para servir. Olha aí o feminicídio, né? Amor que não impõe condições para servir. Então, o apóstolo Paulo colocando isso para nós. A pessoa caridosa se rejubila quando alguém está bem. Ela fica feliz quando alguém está bem. Porque esse estar bem, né, é a essência de querer todo bem ao próximo, como fala lá do maior mandamento. Né? Ficar feliz quando vê o outro bem. Não sentir inveja, ciúme, mas ficar feliz. Paulo coloca, a caridade não é temerária e nem precipitada, né, ele coloca aqui. Caridade temerária é aquela caridade que a gente não pode fazer com medo do castigo divino. Eu vou fazer a caridade porque eu tenho medo do castigo divino. Não, eu vou fazer a caridade porque eu quero ser bom, porque eu vou fazer o outro feliz. E porque fazer o outro feliz me faz feliz. Por isso que ele fala que a caridade não é temerária e nem precipitada. Por que ele coloca precipitada? Precipitada está fundamentada no respeito. É respeitar o outro. E esse respeito está muito ligado nas relações sociais, nas nossas relações mútuas, né? Ele fala que a caridade não se exaspera e não se irrita. Olha, por quê? Porque o ceareiro, vamos colocar aqui um exemplo, né? Quando ele vai para o trabalho no bem, por amor, ele não vai se exasperar com o outro companheiro. Porque os dois ali que estão no trabalho do bem, dentro de um trabalho social do centro espírita, da igreja, seja lá onde for, ele não pode se irritar com o seu companheiro, porque os dois são voluntários. Se os dois são voluntários, os dois estão ali no mesmo objetivo. Mas cada um tem as suas limitações. Cada um tem o seu modo de fazer. E aí que entra a questão da tolerância, a questão da paciência. É ali que a gente vai se lapidando e vai encontrando a verdadeira caridade. Por isso que a caridade está ao alcance de todos. Olha quantas situações que nós podemos fazer a caridade. Né? Por isso que Kardec está colocando que a caridade está ao alcance de todos e Paulo reafirmando as palavras de Paulo. Caridade não se ressente do mal. Por que caridade não se ressente do mal? Porque o bem não se ressente do mal. E por que o bem não se ressente do mal? Porque o bem é luz. E o mal é trevas. E a luz ilumina as trevas. Então, é importante que a gente pense, repense e volte a pensar que quando nós estamos no bem, nós somos luzes. E a luz apaga, ilumina as trevas. Caridade não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, ele coloca lá, né? Então, nós vamos buscando Jesus quando ele ensina assim para nós.
Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Então, o que é esse reino de Deus, se não a autoiluminação nossa? Aquilo que está aqui no nosso coração, esse amor incondicional que Deus colocou em nós, essa centelha, e que nós podemos e devemos distribuir. Então, verdade e caridade andam de mãos juntas. Não se compactuam com a mentira. Não se compactuam com as fake news. Então, fake news não é caridade. Tudo sofre, Paulo coloca, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suportar toda e qualquer provação como testemunho de amor no Evangelho de Jesus. É importante nós estarmos atentos a isso. E para suportar as provações e aprender com elas, nós precisamos dessa vivência no Evangelho de Jesus, que é para nós desafios. Ainda são muitos desafios que nós enfrentamos a todo dia e a todo momento. Então, é importante que nós aprendamos a transformar estas vivências, mesmo que doídas, em aprendizados. E aí nós estamos fazendo a caridade conosco mesmo e também com os outros. Por isso que a caridade está ao alcance de todos, como coloca lá no Evangelho. A fé, a esperança e a caridade. Ele pergunta das três, qual é a maior? E aí vem a resposta, a caridade. A caridade é das três a maior, porque ela vai dar direcionamento para a fé e para a esperança. E Jesus, nós sabemos que ele se doou em prol da humanidade inteira. Por que nós não podemos nos doar em prol daqueles que são mais próximos de nós? Que é o mais complicado, o mais difícil. Mas vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo um pouquinho de cada vez. Já tivemos aí uma melhora bastante significativa e vamos em frente, né? Tocando em frente, como diz aí a nossa música. Por isso, nosso tema de hoje é dar uma destrinchada aí na fala de Paulo de Tarso, né? E eu espero que eu tenha conseguido dar essa destrinchada e deixar esse estímulo para nós, né? Esse estímulo de que a caridade está ao alcance de todos, independente de fé, independente de credo. Ok? Então vamos pensar aí durante a semana sobre esse hino à caridade maravilhoso que Paulo coloca para nós. Então que fiquemos em paz, né? E que saibamos aproveitar o momento da nossa existência e não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Porque hoje, aqui onde eu moro, um amigo muito querido partiu para a pátria espiritual. E ele estava organizando um evento para arrecadar alimentos para ajudar as instituições benevolentes, né? E ele partiu. Então, quer dizer, não deu tempo dele esperar amanhã para fazer. E a gente sempre falando, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos fazer o evento e vamos cumprir a vontade dele. Então, vamos fazer hoje. Estamos aqui para fazer, para executar. Então, vamos executar. Vamos aproveitar o momento. E o momento qual é? Agora, neste momento. Nós não estamos aí do lado de pessoas as quais nós amamos. Um sorriso, um abraço, um carinho, um cafuné. Tudo isso representa a caridade. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz. Obrigada, queridos. Muito legal, muita coisa gostosa para pensar durante essa semana aí. Muito bom. Nós vamos envolvendo com todo carinho o João, para que ele possa fazer, né, a prece de encerramento e as vibrações do nosso trabalho. Vamos praticar a caridade do amor agora, dos bons pensamentos e das boas vibrações. Muito obrigado, Jô. Continuando nessa harmonia, convidando vocês todos a fecharem os olhos mais uma vez e
continuar com o nosso pensamento, nossa harmonização com Deus, nosso Pai, com Jesus Cristo, nosso querido Mestre, nosso Mestre de amor, tanto nos ensina, que a cada dia nos ensina uma mensagem nova, agradecidos pelo dia de hoje, pelo aprendizado que tivemos hoje, para que possamos, Senhor, ser mais caridosos, para que possamos nos doar mais, para que possamos ser mais amorosos e sempre mantendo o nosso perdão, sempre passando perdão na frente de tudo. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos todos reunidos, esse amor incondicional, que todos nós conseguimos receber uns dos outros, que possamos levantar nossas vibrações de amor também para todos nossos irmãos necessitados, de todos os cantos do mundo, principalmente no nosso Brasil, vibrarmos com amor e luz pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, junto com toda a espiritualidade, os nossos amigos queridos do Centro Espírita Natalício de Jesus, vibrando por todas as instituições que cuidam de pessoas, cuidam de adultos, de crianças, presidiários, das pessoas que estão na linha de frente, que recebam um pouco dessa nossa vibração de amor, de carinho, de luz, de harmonia. Recebam também todas as vibrações nossas, todas as casas de oração, aqueles caderninhos, aquelas caixinhas, os nomes das pessoas que estão lá. Recebam sempre um pouco de nossa vibração, de acordo com suas necessidades. Pedimos também permissão, Senhor, para vibrarmos por nós mesmos, por nossas famílias, por nossos grupos de estudo, nossos grupos de trabalho, para que continuemos sempre unidos no caminho de aprendizado dos ensinamentos de Jesus. E agradecidos que estamos, gostaria de dizer as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Pedimos sua bênção, Senhor, para a fluidificação de todas as nossas águas e pedimos permissão também para encerrarmos nosso trabalho, nossa oração de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. Obrigada, povo lindo. Uma